Pessoal, mais um vídeo aqui montando baralhos, né? Testando alguns decks, mais um baralho de personagem. Como vocês já devem estar percebendo, esse aqui é um deck que não ficou legal. Tem muitos monstros nele, tem 31 monstros. Eu não gosto de usar tanto monstro assim, principalmente em decks mais normais, né? Diferente dos decks estratégicos, às vezes podem até funcionar com muitos monstros, mas não é o caso desse deck aqui. Esse deck aqui não tem estratégia nenhuma, para falar a verdade. Tanto que hoje eu vou fazer diferente. Por eu estar achando que esse deck ficou bem fraco, eu vou enfrentar só Slifer's, porque eu acho que no máximo é o que ele consegue desempenhar, é contra quem ele consegue desempenhar. Porque se eu for enfrentar os obeliscos, eu acho que o vídeo não vai ter graça nenhuma. Acho que a gente só vai perder e não vai dar pra. O vídeo não vai ficar bacana. Eu usei o mesmo critério que eu tinha utilizado para montar os baralhos de personagens dos outros personagens, né? Que é olhar para as cartas que aquele duelista utilizou no anime e dentro das opções, dentro daquele arsenal ali, montar o melhor deck. E ainda assim esse baralho aqui ele ficou horrível. Até porque eu não tive muito o que fazer. Muitas cartas do Yugizinho, né? Elas não foram lançadas, ou foram lançadas com efeitos diferentes, ou foram lançadas depois do Tech Force 1, que é o meu caso do Sarcófago Dourado, que seria uma carta que eu utilizaria nesse baralho, mas que foi lançada, se não me engano, só a partir do Tech Force 2. Outras cartas também que tem no anime, eu nem utilizaria, acho que elas nem foram lançadas, se fossem lançadas eu nem utilizaria, porque só funcionaram por questão de roteiro mesmo. Aqui elas não dificilmente iriam ficar úteis no deck. E foi o que deu para fazer. Muitos monstros, poucas cartas mágicas e armadilhas. E, e é isso, galera. Então eu já estou antecipando que provavelmente esse deck vai ter um desempenho bem ruim. Se eu enfrentasse o Bielis, provavelmente eu perderia os 3 duelos. Mas eu vou enfrentar os Slivers, que é o que esse deck consegue competir. Bom, vamos começar com o Gillian então. O Gillian ele tem o mesmo baralho que a gente obtém no jogo quando a gente inicia a nossa jornada aqui no Tech Force 1. Então é um deck bem fraco, mas ainda assim eu acho que o Gillian é favorito para vencer a gente, viu? Mas vamos lá, né? É uma coisa que eu não comentei, eu não tive opção, galera. Deu 40 cartas certinho. Já veio o Gandora aqui na mão. Talvez o Gandora, se a gente conseguir invocar, possa fazer alguma coisa. Acho que eu vou começar com o gadget, o dispositivo verde. Negação de ataque. Eu não vou baixar esse círculo do mago aqui porque eu não tenho mago.
É, aqui já... Acho que a gente já perdeu. Acho que não vai dar pra remover esse monstro dele. Só se a gente der muita sorte. A Bruxa Floresta Negra é uma carta que era banida aqui no Tech Force 1. Eu vou colocar ela em campo depois. Vou invocar outro gadget. É. Felizmente o Guilherme destruiu. Uma outra coisa que contribui para esse deck aqui não ficar legal é que o Yugizinho ele só duelou duas vezes, né? Ele só duelou contra o Bakura e contra o Faraó. Bom, veio outro Círculo do Mago. Eu vou colocar o Gama em modo de defesa. Mas nossa situação tá bem feia. Bom, quem sabe outro Gama em modo de defesa eu consiga dar uma segurada de novo. É, vamos tomar pontos de vida. Vamos sofrer pontos, dano agora. Poderia ser muito mais se ele atacasse com mais forte, né? Vamos ver se o Porta da Ganância traz uma espada das luzes. Não trouxe. É, não vai ter o que fazer aqui não. O bloqueador não vai ajudar. O beta também não vai ajudar. Só vou passar. Como eu tinha falado, nesse deck ficou bem fraco. E assim que o Guilherme invocou a besta anfíbia, eu já imaginei que a gente não ia vencer. Eu nem sabia que o Guilherme tinha duas bestas anfíbias no deck. Eu achei que ele só tinha uma. Não vou enfrentar o Guilherme não. Olha, o Kenyu, ele é bem fraco. Mas, como o nosso deck aqui não ficou legal também, não dá pra cantar vitória não. Mas eu acho que a gente tem mais chance de vencer o Kenyu do que o Guilherme. Agora veio o Marshmallow, pelo menos. Veio essa carta aqui de... Essa armadilha que... Ela tem uma defesa boa.
estilo de carta que ele usa. Eu gosto bastante dos dispositivos. Toda hora que eu vou falar gadget eu me enrolo. Agora eu consegui falar. É... Mas para eles serem. Para a estratégia com eles funcionar, a gente precisa ter bastante armadilha no deck de destruição para proteger eles. Que não é o caso desse baralho aqui, né? Aquela armadilha ali, eu vou ativar ela no próximo turno se o Guilherme não destruir nenhum dos meus dispositivos. Porque aí ela vai ficar com 3.000 de ataque. Não vai adiantar eu invocá-la agora, senão ela vai ficar com 2.000 de ataque só. Ó, 2.000 de ataque não. 0 de ataque. Eu preciso ter os 3 gadgets na mão, ou melhor, em campo, para ela ficar com 3.000 de ataque, e já não vai ser agora. Ele conseguiu destruir o meu gadget amarelo. Esse homem cogumelo dele é bem ruim. Para quem não conhece o efeito desse homem cogumelo, você passa o controle dele pro seu adversário, o adversário sofre 300 pontos de dano. Só que você tá dando um monstro pro adversário, né? Que apesar de ser bem fraco, ele não vai prejudicar o oponente em praticamente nada. 300 pontos de vida é muito pouco. Não, eu vou ficar com ele pra mim. Não faz sentido eu passar ele pro oponente. Eu fico com ele aqui, tem esse baixo custo. E ainda vou invocar o Rei Caveira. Eu não gosto muito de monstro de tributo não, mas acredito que nenhum não vai conseguir destruir. E a gente já vence esse duelo de uma vez. Vou atacar com ele pra garantir, né? Nem precisava, era um monstro fraco. Era outro cogumelo. Vencemos, mas era um adversário bem fraco. Apesar do nosso deck também ser fraco, o dele era mais fraco ainda, né? Agora o último duelo do vídeo. Moses. O Moses a gente também tem chance de vencer. Apesar que tem muito tempo que eu não duelo contra ele. Então não lembro exatamente que cartas ele tem no baralho. Mas eu acho que ele tem carta, uma bruxinha lá de 1.800 de ataque. Se ele invocar ela, vai ser um problema pra gente. Ele tem deck de cura, né? Vou invocar o dispositivo verde. Pelo menos a gente veio com marshmallow. Então a gente vai conseguir dar uma segurada. Aquilo ali já é um grande problema. Se o Biel vou precisar invocar o Gandora. Deixa eu só conferir o efeito do Gandora.
Tá, o Gandora limpa o campo. Eu ia conferir se ele limpava o campo ou se eu destruía só monstros. Aí foi a bruxinha que eu falei. A do Names. Pra época ela era bem forte. Vou colocar o Marshmallow de uma vez. Acredito que ele não vai conseguir destruir, mas tem uma pequena chance. Mas pelo que eu me lembro, ele não tem carta de destruição no baralho dele. Bom, a gente já vai conseguir invocar o Gandora. Vou invocar aqui o dispositivo só pra... Como ele tem esse efeito de puxar uma carta pra mão, vale a pena invocar, porque mesmo ela destruindo eu não fico muito no prejuízo. Bom, vamos invocar o Gandora agora e limpar o campo dele. Não só o dele, também o nosso. Isso se ele não destruir o Gandora, né? Mas eu acho que não vai destruir, não. Vamos ativar o efeito do Gandora. Ele ativou o Vaboku. Então nem adianta atacar ele, porque ele não vai sofrer dano nesse turno. E o Gandora deixa o campo, infelizmente. Tem aquele efeito ali que é interessante, né? Mas tem esse problema aí. Veio a Maga Silenciosa. É uma carta que é fraca. Tô pensando se eu invoco ela. Se ela sobreviver... Eu não vou invocá-la agora, não. Vou invocá-la no próximo turno. O Moses só vai ganhando pontos de vida. Mas por outro lado... ele vai ficando sem cartas, né? Eu vim invocar a Maga Silenciosa, mas como ele invocou esse monstro aí, vou ser obrigado a atacar. Inclusive, se ele fosse esperto, ele teria atacado meu dispositivo verde. Caramba, ele não invocou. Eu achei que ele ia invocar outro anjo desse. Bom, agora eu vou invocar a Maga Silenciosa. Eu vou atacar com ela para ativar o efeito da minha armadilha. Vou sofrer bastante ponto de vida. Bastante dano nos pontos de vida. Ah, isso foi péssimo. Ele também tinha um mago. Ah, não preciso continuar o ataque. Beleza. Ah, até me desatentei aqui, mas... eu tinha um monstro mais forte que essa maga dele, que essa dama da luz da lua, mas... ele negou o ataque. Vamos ver quem ele vai atacar. Ah, a Maga Silenciosa... ela ganha ponto de vida contra o oponente e compra.
E agora essa carta tá inútil na minha mão. Vou invocar outra maga silenciosa. Mas eu não tenho mais mago no meu baralho. Na rodada seguinte vamos conseguir destruir essa carta eu não conheço. Eu tive apenas... Ah, outra carta que não vai... Só vai dar ponto de vida pra ele, não vai trazer prejuízo pra gente. Bom, como eu tava dizendo, na próxima rodada, vamos conseguir destruir essa elfa mística dele. Minha mão tá horrível, mas já era de se esperar nesse baralho. Muito monstro causa esse problema da sua mão ficar bricada. Bom, agora a gente vai começar a reverter a situação. Como eu disse, ele só tem cartas de aumentar ponto de vida. E são cartas que não causam prejuízo no adversário. Então você vai ganhando muito pontos de vida. Mas vai chegar um ponto que você vai começar a perder eles, porque o adversário vai reverter. Bom, vou descartar esse espadachim. Ele levou 21 turnos para ganhar aquela quantidade de pontos de vida. E perdeu tudo em 2 só. Em apenas 2. Ele não ativou o efeito da Maga da Fé. Ah, verdade. O Gandora baniu aquela magia que ele tinha ativado no início do duelo. Bom, vencemos, mas ainda assim sofremos bastante pontos de vida, bastante dano nos pontos de vida. Não vamos duelar novamente. Bom, galera, eu vou passar aqui no baralho para vocês verem. Mas acho que já deu para ver tudo que esse deck pode fazer, ou menor, que ele não pode fazer, né? O bloqueador a gente não utilizou, ele veio na mão, mas não deu para utilizar. A Bruxa da Floresta Negra também, acabei não utilizando. O Círculo do Mago a gente utilizou, foi importante nesse último duelo. O Gandora também. O Gandora foi muito importante, junto com o Marshmallow ali e o Bastião aqui, a Fortaleza Móvel. Bom, não tem mais nada para comentar, né? Só reiterar que esse deck ficou bem fraco. Foi de longe o baralho mais fraco dos personagens até agora. Mas é como eu tinha comentado antes, né? O Ryugizinho só duelou 2 vezes no anime. Então por isso que tinha poucas opções e o baralho ficou desse jeito. E muitas cartas também, como eu já tinha comentado antes, não foram lançadas ou não foram lançadas para o Tag Force 1. Por isso que ficou essa aberração de baralho. Mas apesar disso, espero que o vídeo tenha sido minimamente agradável. Então até a próxima, valeu!